Em qualquer negócio, fazer apresentações é um aspecto muito importante. Seja na venda, seja para alinhamentos internos, seja para engajar um time para um propósito específico, a apresentação é uma ferramenta fundamental de quem quer ter sucesso nos negócios. Então, eu vou te ajudar aqui com algumas dicas para fazer apresentações que entreguem valor. Apresentações que te ajudem a gerar resultados no seu negócio. Fique atento a esse conteúdo, compartilhe e comente aqui para que a gente possa enriquecer cada vez mais os conteúdos do canal e gerar aqui uma discussão em cima desse tema tão importante que é a comunicação para negócios, e nesse caso nós vamos falar especificamente de apresentações. A primeira coisa que a pessoa que está conduzindo uma apresentação precisa ter em mente é qual o objetivo da apresentação que será feita. Toda apresentação ela precisa levar o público que está ali para uma ação. Ou seja, não pode ser uma apresentação sem um foco, sem um objetivo. Tem que ter um objetivo muito claro. O que você quer gerar através daquela apresentação? Você quer gerar um movimento das pessoas comprarem o seu produto? Isso pode ser um dos objetivos da sua apresentação. No caso de apresentações comerciais voltadas para vendas, você quer gerar um engajamento das pessoas que estão ali com algum projeto que você vai apresentar. Você quer reportar um resultado, talvez aí para a gestão da empresa, mostrar valor, entregar valor e gerar uma satisfação. Você quer trazer uma oportunidade de melhoria para um grupo de trabalho e gerar um engajamento em torno dessa oportunidade de melhoria. Podem ser N os motivos da sua apresentação, mas o primeiro aspecto que você precisa ter muito claro é qual é esse objetivo. Você não pode ir para uma apresentação por ir, de uma maneira vaga, sem ter um foco claro de onde você quer chegar e que ação você quer que as pessoas que estão presentes na reunião tomem após a sua mensagem, após ter a sua apresentação. Então, a primeira dica é: tenha em mente a ação que você quer gerar através da sua apresentação. Isso vai ficar muito claro e vai deixar você muito mais à vontade para preparar o material, te dando essa clareza de direção, de onde você quer chegar e que ação você quer que as pessoas que estão presentes na reunião, sejam clientes, sejam diretores, pessoas de nível superior da empresa, colegas, o seu time, você como líder, você tem que ter muito claro qual é a ação que você quer gerar através da apresentação. Então esse é o primeiro aspecto, a primeira dica que eu dou. Faça essa reflexão antes de preparar a sua apresentação e, sobretudo, antes de apresentar o seu material. Apresentações é uma ferramenta de comunicação que reúne diversas técnicas de comunicação, dentre as quais oratória, expressão corporal, comunicação visual, no caso, você usando slides de apoio, usando material visual, o audiovisual. São diversas ferramentas de comunicação, diversas técnicas de comunicação dentro de uma única ferramenta que é a comunicação. Então é preciso você trabalhar bem cada uma dessas técnicas de comunicação para que você tenha êxito e atinja o seu objetivo, o seu propósito na apresentação e leve as pessoas para a ação que você quer que elas tomem após a apresentação. O primeiro aspecto aqui que eu vou tratar, e não necessariamente ele é mais importante que os outros, todos têm a sua importância, mas aqui por uma questão de racionalizar o conteúdo, eu falo primeiro da oratória. É muito importante você saber conduzir, saber se colocar dentro de uma apresentação, a linguagem que você vai usar ser adequada ao público. Você não vai usar termos muito técnicos se a reunião é com um grupo mais generalista. Você vai buscar falar a linguagem do seu público-alvo, já para gerar uma conexão com esse público que está ouvindo a sua apresentação, e essa conexão vai trazer engajamento que vai levar em direção à ação que você quer que esse público tome ao final da sua apresentação. Então, o primeiro aspecto, adapte a sua oratória ao perfil do público. Procure se colocar de uma forma
humilde, mas sem perder a autoridade no assunto. Se você está ali para ser ouvido, se você está ali para ser o condutor da pauta, é porque você tem alguma autoridade sobre aquele assunto. Mas use essa autoridade com humildade e sem passar uma imagem de querer dar uma aula, de querer se sobrepor às pessoas. Você precisa passar a mensagem gerando conexão, gerando interesse, gerando interações, e isso se faz com empatia. E a empatia é uma técnica de comunicação também que você pode usar através do carisma, né? Trazendo as pessoas, dando lugar de fala para elas, trazendo exemplos onde você cita as pessoas ali que estão presentes, algumas pessoas pontualmente que se conectam com o assunto. E isso é uma técnica muito importante, especialmente se você está vendendo, você falar o nome do cliente, você falar a situação real do cliente, mostra que você está realmente colocando o cliente no centro. E em situações de apresentações para engajamento de times, você citar nome de pessoas, citar exemplos, dar bons feedbacks ao longo da sua apresentação, isso vai gerar uma atmosfera positiva da apresentação para a apresentação, e o seu público vai se engajar e com certeza vai direcionar as pessoas para a ação que você quer que elas tomem. Então, oratória não é só falar bem, é você ter a capacidade de se conectar com o público, de trazer o público engajado para junto de si e fazer com que as pessoas entendam a sua mensagem e queiram ouvir cada vez mais e participem. Você precisa dar esse espaço. E assim faço aqui nesse conteúdo, já pedindo para você aqui colocar seu comentário, compartilhar o conteúdo, para que esse conteúdo chegue em mais pessoas, ajude mais líderes a melhorarem a sua comunicação e empresas a melhorarem a sua comunicação com essas ferramentas. Então essa é a primeira técnica que eu coloco aqui de uma boa apresentação, é uma oratória adaptada ao público-alvo, que faça sentido para esse público-alvo e que gere essa conexão das pessoas que estão ali presentes com você que está conduzindo a apresentação. Um segundo aspecto, que também não é menos importante que o primeiro, é o gestual, é a comunicação não verbal, a chamada comunicação não verbal, que é os gestos que você usa, o tom de voz que você modula de acordo com aquilo que você quer ao longo da apresentação. Então é muito importante você usar dessas ferramentas de comunicação para tornar o seu conteúdo mais interessante. Se você ficar o tempo inteiro no mesmo tom de voz, a turma que está ouvindo a sua apresentação vai dispersar em algum momento, porque isso é cansativo. Você precisa modular, alternar de acordo com o conteúdo. Quando é para um aspecto que é para chamar mais atenção, que é para dar destaque, você usa maior ênfase no tom de voz. E em alguns momentos, até para haver uma quebra de ritmo, de pace da sua apresentação, é interessante você dar pausas pontuais, e isso traz a atenção do teu público. Então, utilize essa técnica de comunicação, tanto verbal quanto na não verbal, falando de gestos, forma que você se comunica, olhe para as pessoas, né? Não fique olhando para o fundo da sala. Tem muita gente que diz, se você tiver dificuldade de se comunicar, olhe para o fundo da sala, não olhe nos olhos das pessoas, que isso vai te dar mais firmeza. Você pode até, por vezes, usar desse artifício, se isso te ajudar, mas é muito importante você olhar também nos olhos das pessoas para gerar essa conexão. Isso é comunicação não verbal, isso mostra que você está realmente se conectando com as pessoas, realmente você está ali com total presença e está se conectando com essas pessoas, e isso para as pessoas gera uma empatia muito grande. É uma técnica de carisma também, não verbal, você fazer dessa forma. E por fim, aqui para fechar esse conteúdo, eu poderia trazer outros aspectos. Esse assunto de apresentação, tem livros de apresentação muito bons, por sinal, que podem aprofundar esse tema, e eu não pretendo num conteúdo aqui matar todo esse assunto. Ele é muito amplo, mas eu escolhi trazer aqui como terceiro aspecto de uma boa apresentação a comunicação visual. Porque todas as apresentações, ou a maioria delas, utilizam de recursos visuais, utilizam de apresentações, seja em PowerPoint ou qualquer programa que você
goste de usar, é muito importante você saber estruturar uma boa comunicação visual. Usar um fundo que não atrapalha a leitura. Eu gosto muito de fundo branco ou fundo preto, nada de fundos coloridos, só para slides mais específicos, né, onde tem uma finalidade. Não abusar também de imagens, cuidar para não ter poluição visual. Deixar em letras maiores, nas chamadas letras garrafais, as informações que você quer dar maior destaque. Lembre-se que o público ele vai gravar parte daquilo que você está ministrando ali. Eles não vão gravar 100% do conteúdo. Então você precisa usar de técnicas de comunicação para dar destaque às mensagens que são chave, às mensagens que você quer que fiquem gravadas e que sejam focadas pelo seu público que está ali assistindo. Utilize imagens na dose certa, cuide com gráficos para que esses gráficos tragam apenas as informações essenciais, né, e apresentações para fins de análise que mostram muitos dados, seja você do mercado financeiro que utiliza muito dessas ferramentas, você de uma área de vendas, uma área comercial, uma área de marketing, uma área de growth que trabalha muito com dados. Tome cuidado para não pecar pelo excesso de informações. Traga os dados que são realmente relevantes para o negócio, realmente relevantes para o momento da apresentação, para as pessoas que estão ali e que elas vão entender, para você não cair no erro de pecar pelo excesso e acabar desengajando o público e, sobretudo, não levando para a ação que você tem como objetivo aí da sua apresentação. Então essas dicas eu deixo aqui como dicas de comunicação para você implementar no seu dia a dia, no seu negócio, e eu tenho certeza que vão te ajudar a vender mais, a engajar mais as pessoas com você e, sobretudo, vão ajudar você a atingir os seus objetivos de negócio. Compartilhe esse conteúdo e comenta para que mais pessoas venham a assistir os conteúdos aqui, compartilhar e enriquecer cada vez mais o assunto da comunicação, que é tão importante para todos nós.